Fala galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui na Escola Náutica Portal do Amador e estou aqui com o Capitão Evangelista, que é um professor experiente da área de ensino profissional marítimo, e hoje ele vai tirar as nossas dúvidas sobre as habilitações de arrais e de mestre amador. Tudo bom, capitão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos em frente então. Você quer contar um pouco para as pessoas que estão assistindo qual a sua experiência? Eu sou oficial da Marinha, da Reserva da Marinha do Brasil, já com 40 anos de experiência, né? Ainda trabalho, desenvolvo algum trabalho na Marinha. A gente abriu essa escola náutica aqui em 2012, mas desde o ano de 2003 que eu trabalho com essa parte de amador, né? Eu trabalhei na diretoria de Portos e Costas, ali no Rio de Janeiro, fui para Santa Catarina, onde eu trabalhei na delegacia de Itajaí, São Francisco do Sul, capitão dos portos de Santa Catarina. Tive o prazer também de trabalhar em Guaíra, também lá no Paraná, né, na fronteira, na delegacia de Guaíra, onde a gente desenvolvia esse trabalho de formar amadores, né? Tanto para, na época, a gente tinha o veleiro, depois a gente basicamente fazia a parte de arrais, porque ela englobava o motonauta, e também dava os cursos de mestre, a própria capitania na época. Depois separou, não exigia a parte prática, e a gente saía aí por esse mundão aí, principalmente nas ribeirinhas, nas partes mais distantes, aplicando prova para poder habilitar esse pessoal que tem um desconhecimento, né, dessa área aqui, que para muita gente ainda acha uma grande dificuldade de ter habilitação. Mas ao longo da nossa entrevista você vai ver que o processo é simples, basta que a pessoa dedique um pouquinho de tempo durante o seu dia. Então, aqui eu já comentei com o Capitão Evangelista que o foco desse canal é falar da preparação de mestre e arrais amador para quem está se preparando para a prova da praticagem. E muitas pessoas me perguntam, mas Cláudia, como eu faço para tirar essa habilitação de arrais amador? Como eu faço para tirar o mestre amador? Então, a gente vai conversar um pouco sobre as etapas desse processo hoje. Começando, Capitão Evangelista, o que é uma habilitação de arrais amador? O que o arrais amador significa na prática? A Marinha conceitua na norma 3, que é a norma da Autoridade Marítima número 3, e agora a 34, que abrange somente o motonauta, que ela diz o seguinte: amador é todo cidadão que obtém uma habilitação certificada pela Marinha do Brasil, que só a Marinha pode certificar, emitir essa carteira, para conduzir embarcações de esporte, recreio, lazer, em caráter não profissional. Ou seja, para o seu lazer do dia a dia. Para trabalho já entra o aquaviário, que é uma outra área, que a gente aqui não é o nosso tema. Então esse é um amador, que é constituído do motonauta, arrais amador, mestre amador e capitão amador. Mas tem o veleiro, que a partir de 8 anos de idade a criança pode ter a sua carteirinha de vela. Entendi. Então vamos ajudar quem está ouvindo a gente nesse momento a entender um pouco melhor. Então, quais seriam as diferenças? O que o arrais amador está autorizado a fazer, a pilotar, até onde ele pode pilotar, o mestre amador e o capitão amador? Certo, vamos começar pelo veleiro. A partir de 8 anos de idade a criança pode ter a sua carteirinha de vela. Basta ter autorização dos pais e ser associado ao clube de vela, que vai preparar aquela criança para fazer navegações, digamos assim, em áreas protegidas, né? Tem uma categoria distinta, muito similar à moto de asfalto, que é o motonauta. O cidadão, para pilotar esse tipo de equipamento, a moto aquática, o jet ski, ele precisa ter a carteira de motonauta. A Marinha hoje não diz mais o número de horas. Ela exige que tenha uma preparação prática e teórica para o cidadão comparecer na capitania e fazer uma prova teórica de 20 questões de múltipla escolha. Acertou 50% dessas questões, ele recebe a carteira. Já quando a gente parte para embarcações que não sejam a moto aquática, aí a gente tem as categorias de arrais, mestre e capitão. E o que limita cada um? O arrais amador, ele se habilita para fazer navegação interior, rios, lagos, lagoas, enseadas e no litoral, né? Até um certo ponto, que tem uma publicação das próprias capitanias dos portos, que chama NPCP, que são as normas e procedimentos das capitanias, que diz o limite em cada área, ou seja, cada capitania dos portos, ela vai limitar na sua área onde o arrais pode ir. Já para o mestre, ele pode ir até 20 milhas náuticas, ou seja, no limite da navegação costeira, até 20 milhas náuticas. E para capitão, sem limitações geográficas, ele pode viajar o mundo inteiro aí com a embarcação adequada. Então, revisando aqui, o arrais amador é... Navegação interior. Navegação rios, interior. lagos, lagoas, enseadas e no litoral. Lagoas, áreas abrigadas. Áreas abrigadas, parcialmente abrigada, né? Área 1 e 2. No litoral, digamos à vista de terra, não se afastar muito, né? Porque normalmente as embarcações não têm muita autonomia. O mestre amador, ele pode ir até 20 milhas. 20 milhas Uma da milha costa. náutica tem 1.852 metros, a gente sabe. Sim. Até 20 milhas da costa ele pode com essa carteira de mestre. Praticamente 40 quilômetros da costa. 40 quilômetros da costa. E capitão amador, ele não tem limitação geográfica, não. Ele já tirou uma carteira para navegar o mundo inteiro aí, se for da vontade da pessoa. Legal. Então, capitão evangelista, vamos lá. Então, a pessoa decidiu que ela quer, quer tirar a habilitação de arrais amador.
E a gente está falando para pessoas do Brasil inteiro, né? Não só aqui do Rio Grande do Norte. A gente está aqui agora, nesse momento, nas bordas do rio Potengi, onde eu manobro, a Escola Náutica fica do outro lado do Porto de Natal. E eu queria primeiro pedir para o senhor uma indicação, como as pessoas que estão em várias partes do país podem procurar uma escola náutica de confiança, né? O primeiro passo é a pessoa entrar em contato com a Capitania dos Portos, né, e verificar se tem escola náutica cadastrada na região, porque às vezes não tem. Então ele vai procurar, a escola náutica vai passar, a capitania vai passar para ele a relação de escolas, e ele vai entrar em contato com a escola náutica para saber o que melhor atende para ele. Porque às vezes a escola náutica também não tem aquele cabedal de conhecimento que ele precisa. Então ele vai ter que analisar não só o preço, que é o que mais pesa nessa atividade, como também se a escola náutica ela é de reconhecida capacidade técnica, né? Avaliando ali pelo que as pessoas comentam. Por exemplo, aqui a gente tem uma facilidade, a gente faz aula prática em 2 ambientes, fazemos no ambiente de rio e fazemos no ambiente de mar. Então o aluno ele aprende a navegar em rio, aprende a navegar em mar. Mas em algumas áreas ele não tem essa possibilidade. Mas mesmo assim, o conteúdo que vai alcançar esse aluno abrange do Aipoque ao Chuí. Não tem diferencial. Você vai tanto aprender as normas de litoral como as normas da área hidrográfica também dentro do material. Então a dica é, entre em contato com a Capitania dos Portos da sua região, entre no site da Capitania se ela tiver, verifique se aquela escola náutica está cadastrada. É o primeiro passo, né? Para não aparecer as pessoas aí dizendo que dá aula e daqui a pouco some com o seu dinheiro. Isso é importante. Certo. Então, viu aí, pessoal? Cuidado. Procura na capitania, às vezes o site da capitania tem essa informação, às vezes uma ligação para a Capitania dos Portos da sua região, você consegue ter essa informação confiável, né? Não adianta contratar qualquer pessoa sem saber se é uma escola credenciada. E o mais importante de tudo, você está pagando. É teu dinheiro que está saindo do teu bolso, do teu trabalho. Não leva gato por lebre. Aquela história de, se eu pagar e você me dá um atestado, para mim fazer a prova, não entra nessa. Vai lá e exija fazer a tua parte prática, a tua parte teórica, aprenda a navegar e vai na capitania e se submeta ao exame, que você vai ver que não é difícil não. A prova é fácil para quem estuda e para quem tem um bom instrutor. Então, agora vamos supor que eu vi ali na capitania a lista de escolas habilitadas aqui no Rio Grande do Norte e eu decidi que eu quero fazer a minha aula aqui na Escola Portal do Amador. E qual o procedimento, né? O que o aluno vai fazer, como funciona esse curso? Explica um pouco para a gente. Bom, a gente aqui faz um pouco diferente, acho que da maioria das escolas do Brasil, embora a gente tenha 19 parcerias no Brasil que trabalham com o nosso conteúdo. Então o aluno ele resolve, vamos falar do Arraiz Amador, ele resolve tirar uma carteira de Arraiz Amador. Ele entra em contato conosco, a gente passa para ele o que a gente oferece, apostila, simulados online, videoaula, para ele já se preparando. Terças e quinta a gente faz aula online, às 19 às 21 horas, 21h30, 19 e 21h30, aula online, preparatória, mas nada disso aí está abrangendo ainda o que a Marinha exige. A Marinha exige que a gente faça aula aqui no local. Certo. Aí no sábado, a Marinha exige 6 horas de aula, a gente traz o aluno para o local aqui, a gente inicia uma parte teórica aqui com ele, passando para ele os conceitos, em loco, mostrando o equipamento. Em seguida a gente embarca e vamos efetivamente navegar. Atracar, desatracar, pegar boia, fundeio, conhecer o balizamento náutico, sinalização de ponte. Vamos fazer toda a navegação de rio, depois a gente faz uma navegação de mar, queda com retomada de pilotagem, situações de emergência, resgate, tudo que precisar para que o aluno fique preparado. E aqueles alunos que a gente sente que estão preparados, que estão prontos, a gente já fala para eles, se quiser agendar sua prova na capitania, a gente já faz o agendamento na Capitania dos Portos. Aqueles que não estão prontos, a gente conversa com eles para que ele repita, faça mais uma aula ali, para poder ele ficar preparado e ficar, digamos assim, confiante. Sim, para a pessoa ficar segura. Aí ele vai na Capitania dos Portos, depois que a gente agenda, pagamos as taxas da Marinha, ele comparece na Capitania dos Portos no dia agendado, faz uma prova de 40 questões de múltipla escolha, no caso pode ser uma prova eletrônica ou pode ser no papel, e quando ele acertar 20 questões, 50%, ele está habilitado. Tá certo? Aí pronto, ele já pode começar a navegar com a sua carteira de Arraiz Amador, logicamente, nos limites da navegação interior. Então, vamos ver se eu entendi. Eu faço as 6 horas de hora prática, e aí... Prática e teórica, 6 horas aqui no ambiente náutico. Tá. Mas a gente dá muito mais aulas, né? Para poder preparar ele melhor, a gente faz as aulas online, no nosso caso. Mas a exigência... Mas a exigência é 6 horas de aula para o Arraiz Amador. Tá. Então ele dá lá uma parte teórica,
e dá uma parte prática, embarcada. 4 horas de parte embarcada, Certo. 2 horas de teórica. A gente dá mais porque a gente acha o conteúdo muito vasto e a gente quer melhorar o conhecimento. Certo. Mas ele fez as 6 horas, a escola emite um atestado, atestando que aquele aluno fez as aulas. E esse atestado vai na juntada da documentação do aluno e ele comparece na capitania para fazer a prova teórica, para provar que realmente ele aprendeu o que foi ensinado. Entendi. Aí depois, com esses documentos, com a comprovação de que ele fez a prova, todas as horas práticas que a Marinha exige, ele consegue pedir para fazer a prova teórica, é isso? Perfeito, vai fazer a prova teórica, porque, como eu falei lá no início, só a Marinha tem a competência de emitir a carteira. Entendi. E só a Marinha que aplica a prova teórica? Como só a Marinha que aplica a prova teórica. Entendi. O aluno comparece na capitania para fazer, em determinadas regiões a Marinha se desloca para aplicar essa prova, que tem que ser pedido por um yacht clube, por uma marina, ou por uma prefeitura, por exemplo, ou por uma escola náutica. Certo. Né? Uma pessoa que não tenha nada a ver não pode pedir. Só quem tiver na norma. E lembrando que essa prova é aberta ao público. Digamos que chegue lá no interior, tem um cidadão que fez uma aula em outra escola náutica qualquer. Não foi aquela escola que pediu, mas ele tem direito de fazer a prova. Ah, entendi. Ele pode fazer a prova, o treinamento prático num local em qualquer escola. Em qualquer e fazer escola. a prova dele em qualquer capitania do Brasil. Entendi. Legal. E quanto tempo de estudo, quantas horas de estudo você acha que seria necessário para uma pessoa estar pronto para ser aprovado? O que eu recomendo 6 horas de aula teórica. 6 horas de aula teórica. Recomendo umas 4 horas de prática. Tá. É o que a gente aplica aqui. É o mínimo para conseguir aprender. É o que a gente aplica aqui e é o que o aluno tem alcançado, digamos assim, um aprendizado excelente. Eles já saem muito preparados. Porque a Marinha exige 6 horas. Sim. Aí você dá 2 de teóricas, ele não consegue consumir aquela informação. Aí você faz 4 horas de aula prática navegando no sol quente, cansativo. Às vezes o cidadão está com sono e ele não consegue. E quando a gente faz aquele diferencial online, a gente percebe que a absorção é maior. Então 10 horas de aula para mim é bem suficiente, embora a Marinha exija 6 no total. Tá. Então, pessoal, o pessoal que está com medo de fazer a prova de arraiz amador, viu que é tranquilo, 6 horas de estudo é muito tranquilo para quem está pensando em fazer um processo seletivo de prático que exige aí pelo menos umas 1000 horas de estudo, né? Perfeito. Perfeito. Não é difícil, tá certo? Se for feito em partes. Então hoje, por exemplo, o arraiz amador, que a gente está falando basicamente dele aqui, ele abrange legislação náutica. A gente vai estudar a Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, Lei 9.537 e 97, a lei que regulamentou, a RLEST, o regulamento da lei, tá certo? A gente vai estudar a norma da Autoridade Marítima número 3, que abrange todos os amadores, a 34, que é nova, que fala apenas da categoria de motonauta. Estudamos a número 7, que é a parte de inspeção naval, fiscalização, e ali a número 5, que fala alguma coisa de material homologado, tá certo? Além de manobra de embarcação, que é uma disciplina da marinharia, vamos estudar um pouquinho de arte naval, né? Para a gente poder se montar no arte naval. Noções de primeiros socorros, noções de combate a incêndio, que é muito legal também esse estudo, porque você tem uma visão de como prestar um socorro em uma embarcação de recreio, como você se posicionar num sotavento ou num barlavento em caso de um acidente. Aí a gente avança para o balizamento marítimo. Vamos para o RIPIAN, Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar, o RIPIAN 72, onde a gente faz uma abrangência legal, tanto do balizamento marítimo, que a gente aplica completo o balizamento marítimo, né? Desde os sinais laterais, os modificados, os sinais de perigo isolado, águas seguras, os cardinais especiais. Depois a gente entra no balizamento fluvial e lacustre. Né? A gente vai entrar naquelas placas de sinalização de rodovias e a gente faz ali um estudo, digamos assim, que ele fica preparado para esses 2 ambientes. E isso tudo nas 6 horas? Isso tudo nessas 6 horas de aula. Nossa, aí, bastante né? coisa. A gente faz, tudo que eu estou falando aqui, a gente faz às terças e quintas, 19 às 21 e 30, 2 aulas online, ali, online, e depois a gente desce para cá. E aqui a gente já inicia com checklist de embarcação, verificar o que você tem que verificar antes de sair para navegar, a meteorologia, e vamos mostrando para ele coletes, mostrar um extintor para ele aqui, mostrar uma âncora Donfort, uma âncora Bruce. Aí a gente vem aqui, vai ali, passamos para o aluno em loco ali, para ele conhecer uma moto aquática em detalhes ali, desde o bujão, desde o cunho de reboque, olhar de proa, olhar de popa, os estabilizadores, combustível. Aí, depois que a gente sente que o aluno está pronto, a gente embarca. Aí embarcamos aqui, né, a nossa aula é com segurança, porque a gente tem
o instrutor náutico que vai com a lancha, dando aula de arraiz, e tem 2 instrutores para fazer a parte de motonauta. Então a gente entra com 3 equipamentos na água, com um rádio comunicador e um dando segurança para o outro. Por isso que a gente consegue fazer essa aula em 2 ambientes. Legal. E qual seria o valor desse pacote para a prova de arraiz amador? O valor ele vai variar, dependendo da localidade que você estiver. Eu tenho notícia, por exemplo, que em Salvador a pessoa chega a pagar quase R$2.000 por um curso desse. Rio de Janeiro tem gente que paga 1.500, 1.800. Aí tem localidade que você não consegue... As cidades mais caras acaba sendo mais porque caro. O que onera, além do homem-hora, a pessoa que está trabalhando, o que onera é o combustível. Sim. Então a variação do combustível é que vai fazer com que você aumente ou diminua o valor do curso. Sim. Né? A gente aqui, por exemplo, pratica valores aqui, talvez, intermediários para o Brasil todo. Hoje a gente está cobrando aqui, por exemplo, 650 para fazer um arraiz, já com todas as taxas inclusas, e o aluno só tem 2 trabalhos. Comparecer para assistir a aula e comparecer para fazer a prova. Com tudo pago, tudo já quitado, com todo equipamento nosso, desde o colete, tudo que ele precisar, óculos de proteção, 650. O motonauta é o mesmo valor, e quando o aluno vai fazer os 2 juntos, a gente dá um desconto ali para dar uma equiparação para ficar bacana para ele. Legal. Tá bom? Show de bola. E então agora a gente passa a falar um pouco do mestre amador, né? A pessoa, depois que já concluiu esse processo, estudou, fez a prova, conseguiu a habilitação de arraiz amador. Ela precisa esperar algum interstício? Ela tem um tempo mínimo de carteira de arraiz amador para poder fazer a prova de mestre amador? Ou a partir do momento que eu tenho a carteira de arraiz, eu já posso fazer minha inscrição para a prova de mestre? Olha que legal, não tem carência. A única exigência da Marinha para você fazer uma prova para mestre é ser habilitado como arraiz amador. Estou com minha carteira de arraiz amador, então estou apto a me preparar a fazer a prova de mestre. E outra coisa que é legal, você não precisa procurar uma escola náutica para fazer parte prática, a Marinha não exige. A Marinha não exige atestado nenhum. Ela exige apenas que você seja arraiz. Aí muitas pessoas me perguntam, mas capitão, mas por que não exige parte prática? Não exige justamente porque os acidentes da navegação comprovadamente acontecem no litoral, nas áreas de beira de praia, de rio, lagos e lagoas. Quem vai para o mar aberto, né? Se tiver cabeça, não vai com equipamento que, eu vou com a moto aquática para o alto mar, não vai para o alto mar com a moto aquática. Então, você se prepara, vai estudar o conteúdo, tem muita teoria, mas aí tem os problemas de navegação que você tem que estudar. Então, você vai ali aprender, tá certo? Magnetismo terrestre, aprender aquela coisa toda lá, identificar o norte verdadeiro, o norte magnético, o norte da agulha, a declinação magnética, né? Aprender aquilo lá. Leu aquilo tudo, você vai para a parte prática, mas é uma parte prática na carta. Você coloca a carta náutica 13006, que é a carta de instrução. Você baixa essa carta náutica, que a gente tem lá no site www.portaldoamador.com.br. Você baixa a carta náutica ali, com a régua de paralelas, como é que chama? Um compasso, né? Com um compassozinho, e você começa a fazer ali a plotagem. Aprender pelos cálculos ali, dentro das questões que mais ou menos a Marinha vai te cobrar. Você aprendeu aquilo ali, estou com dificuldade, procura alguém para dar essa aula para você, nós temos instrutores para isso, vai te dar aquilo ali, tu se sentiu pronto, tá bacana, tá, comparece na Capitania de Esportes, vai pagar uma quantia de R$52 apenas para fazer a taxa da Marinha, e você vai fazer a prova. Tu vai receber lá uma carta náutica, vai receber o material complementar, que é compasso, a régua de paralelas, o que você precisar, 2 horas para fazer a prova. E você vai sentar ali com muita tranquilidade e vai fazer. Lembrando que as questões de problemas de navegação, elas têm peso. São 40 questões, mas tem peso. Tem questão que vale 1.14, tem questão que vale 1, tem questão que vale 0.8, tá certo? Mas a maioria vale 0.14. Tirou 5, pronto, você recebe tua carteira, tu ascendeu de categoria. Tu passou a semestre amador, onde você fica habilitado para 2 coisas. Primeiro, fazer navegação costeira até 20 milhas náuticas, e segundo, para se candidatar a fazer a tua prova de prática. Então, só para... pode ser uma dúvida de alguns candidatos, né? Tem uma carta náutica, eu preciso traçar uma rota na carta náutica e essa carta náutica é corrigida? Ou eu só uso essa carta náutica para responder questões de múltipla escolha? Isso. Vem a pergunta na carta náutica ali, aí você chega você vai plotar pela pergunta, né? Tem a pergunta na prova escrita. Aí você pega plota, você vai contar a plotagem e vai escolher a questão correta. Tá. Entendeu? A carta você pode riscar à vontade. Tá. Aí você vai lá, marca na prova e depois vai ser corrigido com um gabarito lá da Capitania de Esportes. Legal. Outra pergunta que eu recebi também dos meus seguidores foi com qual frequência que essas provas acontecem. Então, acredito que tenha frequências diferentes para a prova de arraiz, de mestre e de capitão.
Então, como é que é essa frequência, capitão? Bom, então vamos falar no todo. Veleiro normalmente não se procura mais. Ninguém procura fazer prova de veleiro, né? Só as crianças mesmas ali, até porque a Marinha não exige que tenha habilitação. O motonauta, ele tem uma procura grande. A procura é grande para motonauta. O arraiz amador também tem uma grande procura, talvez seja a maioria, porque a Marinha considera os dois como categorias iniciais para entrar no mundo náutico. Não tem por onde entrar. Ou você é motonauta ou você é arraiz. Lembrando que você, com a carteira de motonauta, você não pode pilotar lancha. Também você não pode fazer prova para mestre. Você quer ser mestre, você tem que ser arraiz. Tá certo? A frequência. Normalmente as capitanias de esporte aplicam prova semanalmente. Toda semana abre a agenda, você vai no agendamento eletrônico da própria capitania ou comparece na capitania. Faz o agendamento eletrônico, são 69 capitanias, delegacias e agências espalhadas por todo o Brasil. Hoje são 31 capitanias, 14 delegacias e o restante são de agências. Então o que acontece? Você tem prova toda semana, tem alguma, devido à demanda, às vezes você vai ter que esperar um pouco, né? Eu tenho notícia, por exemplo, que no Rio de Janeiro o pessoal está aguardando até 3 meses para fazer prova, porque é muita gente para fazer a prova. Aqui em Natal não, toda semana pode comparecer na capitania que tem prova para aplicar. Para mestre amador da mesma forma, não tem esse delay, você faz a prova sempre. Agora para capitão amador, aí sim, a coisa já muda. Você, por exemplo, você já é mestre e quer fazer para capitão, porque você não quer ter limitações geográficas. Você vai além das 20 milhas e precisa para capitão. A Marinha abre inscrição no mês de janeiro, só tem 2 vezes por ano. Inscrições em janeiro com prova em abril. Inscrições no mês de julho com prova em outubro. Esse é o padrão. Devido à pandemia, teve alterações de datas nesse meio aí. Tá certo? Tá certo. Outras pessoas me perguntaram com relação à validade dessas habilitações, e eu estou aqui para tirar a dúvida com o capitão Evangelista, qual que é a validade dessas habilitações de amador, e se elas vencem, como eu faço para renovar? Eu preciso fazer a prova de novo? Eu preciso fazer algum tipo de prova de reabilitação? Como é que funciona? Vamos lá. A validade da habilitação, independente de qualquer coisa, se você teve auto de infração, pagou multa, não tem ponto na carteira para começar, você não perde ponto na carteira. Tá certo? Ela tem validade de 10 anos. Né? Bastante largo. Sim. Para as pessoas a partir de 65 anos, a validade passa a ser de 5 anos. Tanto na renovação como na emissão da primeira carteira. Tá certo? A renovação, a Marinha fala na norma 3, você renova a tua carteira sem necessidade de exames. Esse termo exames, né, confunde muito o amador. A Marinha quer dizer o seguinte, sem necessidade de prova. Você não precisa fazer prova. Basta você fazer a juntada do requerimento, da tua carteira de habilitação, da tua carteira de habilitação de amador vencida, uma cópia da tua carteira de motorista, se você tiver, se não tiver, você vai ter que apresentar um atestado médico, um comprovante de residência, pagar a taxa da Marinha de R$52 e solicitar a renovação da carteira, que agora, a partir de um tempo para cá, está saindo com fotografia. Você que está vencendo, certamente é habilitação sem foto. Fez a fotografia, a Marinha emite a tua nova carteira de amador, com validade novamente de 10 anos ou de 5 anos para as pessoas a partir de 65 anos. Mas aí vem um detalhe técnico que muita gente esquece. Aquele cidadão que guardou a carteira dele na gaveta, que venceu, se esse vencimento ultrapassar o prazo de 5 anos, com 5 anos e 1 dia ele não consegue renovar. Vai ter que passar por todo o processo novamente para fazer a primeira carteira dele. Tá certo? Tá certo. Então. O detalhe, né? Se ele era arraiz na época e não fez parte prática, vai ter que fazer prática, teórica e prova. Se ele era mestre na época, ele vai ter que fazer a prova de mestre. Ele não cai de categoria, mas também não renova sem exame. Depois desses 5 anos. Depois desses 5 anos. Tá. Então fique atento. Tente renovar sua carteira dentro do prazo de 5 anos. Muito show. Muito legal as informações que o capitão Evangelista trouxe aqui pra gente. E agora eu quero dar uma oportunidade dele falar desse material, que ele, né, faz essa comercialização online. Eu acredito que seja bem legal para quem está nas várias partes do país, não vai poder estar aqui fisicamente para fazer aula prática, mas eu acredito que possa aprender muito com ele, com esse material disponível online. Hoje a gente conta com um material que, assim, eu considero, né, e meus parceiros também consideram, a gente considera o melhor material que para essa atividade é o melhor material. Eu comecei a desenvolver esse material no ano de 2003. Eu trabalhava na delegacia de Itajaí e a gente começava a viajar para Santa Catarina, Paraná, tudo aplicando provas. E chegava em determinada região que ninguém conhecia nada, eles não tinham habilitação. E a gente sentia a necessidade de preparar o pessoal para aplicar a prova, para poder eles não ficar sem habilitação. E com isso eu fui desenvolvendo esse material
estudando o conteúdo, vendo o que realmente é exigido, e a gente chegou num material de ótima qualidade e ele é atualizado, constantemente atualiza conforme a Marinha vai mudando. A gente hoje tem um material completo para a RAIS, compartilhado com 19 escolas parceiras, que adquirem esse material para os alunos dela, tá certo? A gente comercializa também ele avulso no site, lembrando que compra o material e estuda, mas tem que procurar a escola da tua região para fazer a parte prática, pelo menos. Tem que ir lá fazer a parte prática. A gente tem, além desse material que a gente encaminha em PDF para o aluno, a gente tem no site simulados online, com questões similares, não é igual, as questões de prova são similares, de todo o conteúdo a gente tenta atacar por tudo que é lado, o conteúdo que a gente não tem acesso ao conteúdo que está lá no banco de dados da Marinha, tá certo? Também tem videoaulas prontas, que tem aquele aluno que, poxa, mas eu não estou entendendo, vai lá na videoaula, tem videoaula de cada assunto para você também. Quem está aqui, vem fazer conosco aqui a parte prática, né? E a parte teórica aqui no local. Quem não está também pode assistir as nossas videoaulas, quem for de fora, às terças e às quintas-feiras poderá entrar lá no sistema para aprender. Temos também o material de mestre amador, é um material muito bom. Eu preparei esse material para o estudo autônomo, composto de apostila completa e atualizada e com caderno de exercícios resolvidos e comentados. Lembrando que o nosso simulados no site também é todo ele comentado. Cada questão tem seu comentário. E o site de vocês, qual que é? Para a pessoa que queira comprar essas apostilas, os simulados, como funciona? O nosso site é o www.portaldoamador.com.br. Certo. Tá certo? O nosso Vou colocar WhatsApp na descrição desse vídeo aqui. Isso. Nosso WhatsApp 84-99130-7398. Quem quiser pode chamar no WhatsApp. Tiramos dúvidas também o tempo inteiro de pessoas que a gente nem sabe quem é, se comprou material, não comprou material, mandou a pergunta, a gente está respondendo, porque a nossa ideia sempre é colaborar com a segurança da navegação, né? Daquele suporte que a Marinha precisa, né? Para que o cidadão ele consiga navegar com segurança, porque isso é o mais importante de tudo, né? Não é apenas tirar uma habilitação e sair navegando, não. Você tem que ver que tem a segurança das vidas das pessoas que estão ali naquela região. É importante isso aí. Tá certo? Tá certo. Então eu agradeço aqui você aqui. Obrigado, capitão, por ter me recebido aqui. O que precisar, estamos sempre disponíveis aí para poder a gente ajudar. Eu vou te mandar um vídeo também, um videozinho com o que eu falei aqui, que é bastante ilustrativo. Legal. Dos assuntos. Pessoal, foi bom estar com vocês hoje e eu me despeço enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau. Obrigado.